Brasil, meio-dia de volta e hoje é sexta-feira, dia do CNN Dois Lados, com a Basília Rodrigues. Isso aí, Luciana. Olha, a gente continua no assunto da PEC do STF, a PEC dos poderes, porque a tensão entre Congresso e Corte é o assunto do CNN Dois Lados de hoje. Para isso, chamamos aqui a deputada federal e vice-líder do PL, Bia Kicis, ela que me acompanha aqui nos estúdios da CNN em Brasília, e também o deputado e líder do PT, Zeca Dirceu. Tudo bem? Obrigada pela participação dos senhores aqui no CNN Dois Lados. Eu vou começar com a Bia Kicis, porque ela é uma estreante no nosso quadro. A primeira pergunta é: até onde vai esta mágoa, revolta ou divergência do Congresso Nacional com o Supremo Tribunal Federal para limitar poderes e impor novas regras? O texto passou no Senado Federal, agora vai para a mão de vocês, Câmara dos Deputados. Até onde vai, então, a aprovação ou mudança desse texto? Deputada Bia Kicis. Boa tarde, Brasília. Boa tarde, Zeca. Eu não acho que se trate aqui de questão de mágoa, de revanche, nada disso. Eu acho que, como já disse o presidente Pacheco, é uma questão da gente fazer cumprir uma previsão constitucional. Está lá no artigo 97 da Constituição, somente por maioria absoluta das cortes constitucionais é que uma lei aprovada pode ser declarada inconstitucional. Se um juiz declarar uma lei inconstitucional, tem que sobrestar o processo, ir para a corte do tribunal e lá ser votado. E isso não tem acontecido. O Supremo Tribunal Federal tem votado, né, de forma monocrática, né, com a pena de um ministro, liminares que tem julgado, tratado como inconstitucional leis votadas por 513 deputados, 81 senadores e sancionadas pelo presidente da República. Então é preciso trazer de volta esse equilíbrio e é isso que essa PEC se propõe a fazer. Deputados, é notório, sabido, aí a gente está agora na tela da CNN Brasil com um parlamentar governista e com uma parlamentar de oposição. Mas me parece que a votação dessa PEC tem muito mais a ver com uma resposta, uma posição da classe política sobre os poderes do Supremo Tribunal Federal, independentemente do lado desse jogo. Então, a mesma pergunta para o senhor, deputado Zeca Dirceu. Até onde vai essa reação do Congresso, que alguns entendem como mágoa, revolta, divergência, ali no maior ou menor grau contra os ministros e suas prerrogativas? Qual a sua avaliação? Boa tarde, Basília. Boa tarde, Bia. Boa tarde a quem nos assiste. Da minha parte, da parte da nossa bancada, eu posso garantir, não há nenhum tipo de mágoa, nenhum tipo de ressentimento. Eu tenho muita clareza que a harmonia entre os poderes ela é importante para o Brasil continuar crescendo, essa retomada do emprego, o desenvolvimento do país, a união e a reconstrução nacional que o presidente Lula está fazendo. A pergunta que eu tenho feito, Basília, é a quem interessa uma crise entre os poderes? Ao trabalhador, à trabalhadora não interessa, ao empresário, ao agricultor, a quem está produzindo, a quem quer que o país dê certo, não interessa essa crise. Então, eu não vou nem discutir muito o mérito, sabe, desse tema. Eu discuto o momento e a forma como foi feito. Então, não podemos analisar uma decisão política como essa, legislativa, de forma isolada. Nós sabemos o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Nós sabemos o quanto que o Supremo vem sendo atacado já ao longo dos últimos anos. Nós sabemos o quanto que há, por parte de alguns, eu não estou me referindo a todos, uma tentativa de intimidação do Supremo Tribunal Federal, porque não se concorda com as decisões que lá são tomadas e que eu entendo, boas ou ruins, a gente goste ou não, elas têm que ser respeitadas, como a gente sempre respeitou, inclusive o presidente Lula respeitou, no momento de drama, no momento de extrema dificuldade da vida dele, quando de forma injusta foi preso, foi condenado pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Então essa crise entre os poderes não interessa ao Brasil, o momento, a forma como esse texto foi votado, na minha avaliação, não é adequado, não é oportuno e a reação do Supremo fala por si só. Então a nossa bancada vai trabalhar para que esse tema não vire uma prioridade na Câmara. Para mim, esse tema pode ficar lá na gaveta parado. Nós vamos defender isso no Colégio de Líderes, defender isso junto ao presidente
Arthur Lira, porque ele é inoportuno. Pelo momento, o Brasil tem outras prioridades, nós temos que acabar com a fome, gerar emprego, retomar os investimentos, como o presidente Lula está fazendo. Não é prioridade, então, para a bancada do PT? Compreendo que, se a votação acontecer, o senhor vai orientar pelo não? Nossa bancada ela vai se reunir, nós temos uma federação com o PCdoB, com o PV. Né? Agora, a minha avaliação é que esse assunto não deve ser prioridade, não deve tramitar. Né? Nós temos que se ocupar com as medidas econômicas, por exemplo, que estão paradas, né, na Câmara dos Deputados. Muitas importantes já foram aprovadas. Nós temos que avançar com a reforma tributária. Nós temos esse ano ainda que aprovar a LDO, que não foi aprovado. Temos que aprovar o orçamento do ano que vem, que é o que vai garantir melhoria de vida para a população. Esses são os temas do país. Ninguém se elegeu na última eleição dizendo que ia, né, criar uma crise com o Supremo Tribunal Federal. Todo mundo se elegeu falando que ia investir mais na educação, que ia procurar melhorar a saúde. Por que inverter agora as prioridades? A gente está aqui com representantes de algumas das maiores bancadas da Câmara dos Deputados. Bia Kicis, se o PT diz não é prioridade para a gente, o PL vai orientar sua bancada em que sentido? Para nós, é prioridade absoluta, porque nós não estamos falando de pouca coisa que não. Nós estamos falando de reequilibrar as forças entre os três poderes. Acho engraçado falar, não pode ter crise. Que história é essa de não pode ter crise? A crise já está posta há muito tempo, quando você tem um poder judiciário que vem avançando nas competências e atribuições constitucionais do parlamento. Vamos lembrar que antes dessa PEC, o presidente Rodrigo Pacheco, ele também tomou uma atitude quando o Supremo começou a avançar, seja na pauta do aborto, seja na pauta da liberação das drogas. E o presidente Rodrigo Pacheco falou, não, quem tem que tratar desse assunto é o Congresso. E houve realmente uma movimentação muito grande e nós recebemos com alívio essa atitude do presidente Rodrigo Pacheco, porque o parlamento tem tido as suas funções usurpadas há muito tempo pelo Supremo Tribunal Federal, infelizmente. E olha, nós temos todo respeito pelo judiciário, eu tenho uma formação jurídica, fui assessora no Supremo, sei da importância da corte, mas sei da importância do parlamento. E o povo na rua tem se perguntado, para que parlamento se 11 homens decidem tudo e o parlamento não faz a sua parte? Então, nós queremos resgatar a autoridade do parlamento e que o Supremo cumpra com a sua atribuição constitucional, que já é tão honrosa de interpretar e guardar a Constituição. Agora, deixa que quem faz lei é o parlamento. Olha, em 30 segundos eu vou pedir a consideração final dos senhores. A gente tem aí uma proposta que trata das decisões individuais, monocráticas, justamente para evitar que um Supremo Tribunal Federal vire 11, né? Que cada ministro possa, numa canetada, decidir sozinho sobre assuntos importantes. E o que mais pode acontecer após essa discussão? Porque tem deputado ali no Congresso que pede, por exemplo, limitação do mandato de ministro do STF. Deputado Zeca Dirceu, seus 30 segundos finais, o que o senhor acha que ainda dá para avançar nessa discussão? Para por aqui ou tem outras propostas que devem ser discutidas? O nosso esforço vai ser para que esse tema não tramite como prioridade. Como eu disse, não é o Zeca Dirceu, não é a nossa bancada, não é o governo. O Brasil, cada brasileiro brasileiro tem outras prioridades. As pessoas estão querendo melhorias na segurança pública, as pessoas querem melhorias na área da saúde, as pessoas querem mais investimento na educação. O Brasil vai crescer 3% esse ano. Nós já geramos 1.600.000 empregos com carteira assinada. São essas coisas que tocam a vida das pessoas. A volta do Minha Casa Minha Vida, a volta do Mais Médico. Então, a nossa bancada, e nós vamos levar isso ao colégio de líderes, com todo respeito, é claro, a quem tem uma visão diferente, vamos dialogar muito com o presidente Lira, né, para que as prioridades de hoje até dia 31 de dezembro sejam outras, e não essa PEC que, como eu disse, vem em momento inoportuno e vem dentro de um contexto dos últimos meses, dos últimos anos, de ataque aos poderes e de uma busca incessante por crise institucional. O governo anterior vivia disso, de crise, de polêmica, de mentira, de ameaças. Esse não é o momento que o Brasil quer reviver, tanto é que foi derrotado nas urnas.
Aqui, faltam poucas semanas para acabar o ano legislativo, né? Antes das férias dos senhores, a pauta está bem sobrecarregada, tem muito assunto para decidir. Sobre esta PEC dos poderes, ela abre portas para uma reforma do judiciário ou a senhora acha que acabou por aí, ouvindo o líder do PT, dificilmente vocês vão conseguir emplacar em 2023? Qual a sua avaliação? 30 segundos. Nós precisamos aprovar essa PEC e esse é só um primeiro passo. Nós temos, quem sabe, colocar mandato para ministro Supremo. Nós temos que acabar com um foro privilegiado. Não é possível porque você cria uma situação em que você atrapalha o sistema de freios e contrapesos quando você tem senadores, deputados que são julgados pelo Supremo criminalmente e o Supremo, ao mesmo tempo, fiscalizado pelo Senado. Então, você inviabiliza o sistema de fiscalização, freios e contrapesos. E nós estamos numa crise muito grande, sim, não é por causa dessa PEC. Nós temos uma pessoa, um morto, um perseguido político que foi morto, um preso político morto. E eu quero saudar aqui o Clezão e sua família e dizer que o parlamento não pode se omitir. Nós vamos trabalhar para que os poderes estejam cada um dentro da sua atribuição constitucional e a volta do devido processo legal, que tem sido tão mitigado, tão pisoteado no nosso país. Certo. Deputados, obrigada, viu, pela disponibilidade em trazer o ponto de vista, cada um de vocês, cada lado dessa discussão. A gente conversou hoje aqui na CNN com Bia Kicis, vice-líder do PL, e Zeca Dirceu, líder do PT na Câmara dos Deputados. Obrigada. Ponto final no nosso CNN Dois Lados. Um abraço.